Fala pessoal, aqui é Matheus Wolff do canal Repórter Matheus Wolff e hoje estou falando sobre o título do Palmeiras, o título número 11 do Campeonato Brasileiro, o título que faltava para Abel Ferreira. Isso e muito mais depois da vinheta. O Palmeiras mereceu esse título porque foi regular do início ao fim. Fez um primeiro turno de 39 pontos, muito forte em casa. Fora de casa, aliás, está até esta rodada que está sendo gravado o vídeo, que foi antes de começar a 34ª rodada, o Palmeiras ainda não perdeu fora de casa. Palmeiras que também é o melhor ataque, é a melhor defesa, é o time que mais venceu, então tem todos os melhores números. Além de que o Palmeiras sempre conseguiu estabelecer desde o segundo turno 8 pontos de diferença ou mais, sendo que é líder desde a metade do primeiro turno. Então é um time que mereceu esse título. E eu disse que era o título que estava faltando ao Abel Ferreira, porque Abel Ferreira já tem 2 Libertadores, que ganhou no ano de 2021, tem uma Copa do Brasil, que ganhou no ano de 2020, tem também uma Recopa, que foi contra o Atlético Paranaense no ano de 2022, tem um Campeonato Paulista e estava faltando o Brasileirão. Agora não falta mais. Falta também, na verdade, a Supercopa do Brasil, que ele já jogou uma vez contra o Flamengo e acabou perdendo. E falta também o Mundial, que o Palmeiras jogou 2 mundiais recentemente, só que um ele não chegou à final e ficou em quarto. E outro ele chegou à final, fez um jogo equilibradíssimo contra o Chelsea, mas acabou perdendo. E o Palmeiras, ele também tem não só um time, é um grupo fortíssimo. E isso muito devido ao trabalho do Abel Ferreira, que conseguiu fazer esse time muito forte taticamente, encontrar soluções. Inclusive, uma das soluções foi encontrar o Mike, que além de ser lateral direita, ele pode jogar como um atacante e vem jogando nessa posição devido à ausência do Veiga. Mas é um time que tem Everton e Lomba na posição do gol, sendo que Everton é um dos 3 goleiros selecionáveis para a Copa do Mundo de 2022, que esperamos que o Brasil consiga trazer o Hexa. Tem também pela lateral direita o Marcos Rocha e também o próprio Mike. Na zaga, Gustavo Gomes e Murilo, que é uma zaga artilheira, além de ir muito bem nos desarmes. E de opções de banco tem o Luan, que entra mais frequentemente, e também o Kusevich. Na lateral esquerda tem o Piquerez, que é um lateral de altíssimo nível, inclusive está na seleção do campeonato. E para mim, os melhores laterais do campeonato deveriam ser Piquerez e Bustos do Internacional. Também tem no banco um garoto da base que quando entra joga muita bola, que é o Vanderlan. Tem a opção do Jorginho, que acabou perdendo espaço. Daí no meio de campo tem Danilo e Zé Rafael, que são os titulares, mas tem como opções de banco, por exemplo, o Atuesta. Tinha o Jailson, só que o Jailson acabou se lesionando. Daí tem mais pra frente o Gustavo Scarpa, que vai para o futebol inglês depois do final desse Brasileirão, jogador de altíssimo nível, que pra mim é um dos melhores jogadores desse campeonato, porque além de dar várias assistências, é muito importante também com gols. E nessa posição também tem Wesley e Breno Lopes, que entram no segundo tempo. Daí tem o Dudu, que joga muita bola, e na posição do Dudu também tem uma alternância, que às vezes o Scarpa pode jogar centralizado e o Dudu pela ponta, às vezes o Dudu pode jogar centralizado, e quando o Dudu joga pela ponta tem como opção o Gabriel Menino. Tem o Endrick, que entrou nessas rodadas finais, mas que antes jogava o Rafael Veiga, que infelizmente acabou se lesionando. Mas também tem nessa posição o Tabata, e lá na frente tem o Rony, que é o jogador das Copas, principalmente da Libertadores, que faz vários gols decisivos, mas também tem opções como Merentiel, Lopes e Rafael Navarro. Dessas opções eu acho a mais interessante a do Rafael Navarro. E seguinte, esse Brasileirão siga uma lógica do que tem sido o campeonato
Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Um time acaba se isolando e acaba segurando essa distância com consistência. Tirando o ano de 2020, que foi ponto a ponto até a última rodada entre Flamengo e Inter. Em 2009, que também foi entre Flamengo, Inter e São Paulo. Em 2011, que foi entre Corinthians e Cruzeiro. As outras vezes, costuma ter um campeão que faltando umas 3, 4 rodadas, tu já sabe que ou está na iminência ou já está com o título garantido. O Palmeiras, a tendência é garantir nesta 35ª rodada, jogando em casa contra o Fortaleza, e pode até garantir antes de entrar em campo se o Internacional acabar tropeçando fora de casa contra o América Mineiro. Mas já se sabe que o Palmeiras é campeão já há um bom tempo, porque o Palmeiras nunca deu chance para o segundo colocado. O segundo colocado já foi o Inter, já foi o Fluminense, já foi o Corinthians, já foi o Flamengo, mas nunca algum time realmente se aproximou, porque o Palmeiras nos confrontos diretos não perdeu, porque o Palmeiras sempre fez o seu dever de casa, e também porque o Palmeiras num retorno se focou no Brasileirão. Ele acabou sendo eliminado mais cedo das Copas, seja a Copa do Brasil, que ele foi eliminado nas quartas de final para o São Paulo, ou da Libertadores, que ele foi eliminado na semifinal para o Atlético Paranaense, e com isso ele conseguiu se focar. Sem falar que, como era o título que faltava para o Abel Ferreira, ele conseguiu, com a mentalidade e com o grupo que ele tem na mão, fazer que o Palmeiras fosse muito regular, e por isso foi campeão. Mas e para vocês? O que acharam desse vídeo? Mas deixem aqui no link da descrição quem foi o grande jogador dessa campanha do Palmeiras e qual seria a seleção de jogadores desse campeonato brasileiro. E Abel Ferreira, falar mais sobre esse grande trabalho que faz o treinador português no Palmeiras. Também surgiram pautas que podem ainda serem faladas nesse canal do YouTube. Sigam curtindo, comentando, compartilhando. Até a próxima. Fui!